Boa tarde, Campina Grande, são 12 horas e 35 minutos. Estamos de volta com o JS, o Jornal da Shalom, na rádio que transmite a paz. E agora com o vereador Giovanni Freire, presidente do SICAB. Boa tarde, Giovanni. Boa tarde a todos os ouvintes da Shalom. No caso, candidato, né, da época de vereador. A Aline falou de vereador e aí me remontou até a campanha. Fui pré-candidato, quer dizer, fui candidato, né, nas eleições passadas. Mas agradecer pelo convite. Eu falei vereador? Foi. Eu também fiquei, mas tudo bem. Ai, minha gente. Já tá. Foi. na Aí quando frente, ela falou viu? vereador, opa. Quem sabe para deputado estadual, né, Giovanni? Mas agradecer. E claro, né, agradecer, eu tive votação também aqui nessa região. A gente foi bem votado. Inclusive, uma das maiores votações minha foi nesse colégio eleitoral aí da Palmeira, onde a gente teve 68 votos aqui na parte da Palmeira, mas também em outras áreas aqui, até porque a nossa votação a gente agradece, porque foi na humildade mesmo desse trabalho de fazer as visitas e as pessoas que nos conheciam. Mas uma satisfação retornar aos microfones da Shalom, tá entrando, né, nos domicílios, você que está trabalhando ou que estão almoçando, né, acompanhando o programa. E é sempre bom dar esclarecimentos à população e dialogar, é claro, sobre os interesses tanto do servidor público, do serviço público, mas também da população da nossa região e que nos acompanham pelas redes sociais da Shalom. Giovanni, uma das lutas do SINTAC tem sido a questão do reajuste salarial do servidor público da saúde, né? Que não anda, ainda vem uma reforma administrativa para acabar com todo mundo, ainda com um presidente que consegue aumentar seu salário. E também teve um cálculo do IPCEM que você criticou também, né? Isso. Situa a gente. Exatamente. Primeiro eu queria ser solidário, inclusive, aos servidores públicos, todos, e aí não só da saúde, que tiveram um desconto indevido. A Prefeitura de Campina Grande errou na folha de pagamento do mês de abril. Os quinquênios desses servidores, eles foram retirados. A gente buscou informação e repudiamos essa atitude. Disseram que foi a empresa que mudou, mas até hoje, até esse momento, eu contactava as pessoas que perderam seus quinquênios, ainda não tiveram a reposição desses recursos na folha de pagamento. E é um recurso muito importante, ele gira da ordem de R$ 200 a R$ 300 a menos no salário, e de muitos até aqueles que recebem salário mínimo. Você imagina o impacto que foi para esses servidores, que estão inclusive com algumas contas atrasadas, porque a prefeitura ainda não repôs esses recursos. Em relação aos quinquênios, a gente vem cobrando. Disseram que ia fazer uma folha suplementar e pagaria na sexta-feira, mas até hoje ainda não saiu. Nosso repúdio e nossa solidariedade a você que está passando por mais uma dificuldade financeira por conta desse erro. Espero que nessa folha de maio não ocorra, porque desde janeiro todas as folhas de pagamento da prefeitura vêm sendo pago faltando alguma coisa. Hora extra dos profissionais da UPA, faltou adicional noturno para o pessoal do ISEA, do Hospital da Criança, pessoal que inclusive está na linha de frente e que inclusive merece mais respeito. Então, errar sempre a folha, está muito estranho essa história. Eu acredito que talvez a prefeitura não está conseguindo pagar a folha completa e retira alguns direitos para depois fazer uma suplementar com a entrada de demais recursos. Mas se for esse, tem que ser limpo com o servidor e dizer o que será pago no final do mês ou dentro do mês trabalhado, porque se você se prepara financeiramente para o custeio e os gastos, o servidor tem que estar informado do que será pago na folha de pagamento. Mas essa pauta dos reajustes da database, é bom lembrar que vai completar agora, no mês de maio, 3 anos que os servidores públicos desse município não têm reajuste, né? O prefeito Romero, quando saiu, passou 2 anos sem reajuste. Para quem é esses reajustes? Para as pessoas que recebem acima do mínimo. E aí não talvez quem nos escuta e acha que seja muito acima do mínimo. Se você tiver na prefeitura e recebe hoje 1.100 o salário, se tiver R$ 1.150, essas pessoas não têm reajuste. E a defasagem salarial, provavelmente eles vão passar a receber salário mínimo, que a gente sabe a dificuldade é muito grande. Eu sei que o desemprego está grande, a situação está grande, mas para o servidor público ele passou a ser, inclusive, quem mantém muitas vezes a casa, né? Porque o profissional liberal da informalidade, que tem um servidor público na família, o pai, a mãe, o irmão, passou muitos a viverem exclusivamente dessa renda para se alimentar, que é o mínimo que possa dar dignidade às pessoas, que é o alimento. Qual a justificativa da prefeitura, Giovanni? Ou eles
eles continuam sem ter muito diálogo? Olha, infelizmente a gente tem buscado os secretários, um dos secretários mais difíceis. A gente conseguiu reunião, para vocês terem uma ideia, com o prefeito, mas o secretário de administração, que é principalmente quem gere, principalmente esses problemas, não recebe o sindicato, não responde ao sindicato. A gente só consegue informações... É Diogo, né? Diogo, exatamente. A gente só consegue informações lá na Secretaria de Administração, muitas vezes pelos funcionários da secretaria, porque o secretário é diferente de alguns, e aí é bom, inclusive, a gente fazer justiça. O secretário de Educação tem recebido, o secretário de Saúde também recebe e responde ao sindicato. Às vezes não responde, é claro, da forma que o servidor queria, mas pelo menos tem um respeito de manter o diálogo, que é o mínimo que a gente preza nessa relação, né? Quem assume uma secretaria, eu sou presidente do sindicato, para encaminhar a pauta dos servidores. E quem é secretário da administração deve ter o respeito pela entidade que representa uma grande parte de servidores aqui, que contribui principalmente com o funcionamento da cidade. Eu queria, para não esquecer, já me lembrando agora, de parabenizar inclusive os Gari, né? Ontem foi o dia do Gari. Gari que está na linha de frente também. Os garis de Campina Grande não pararam nem um dia pegando ônibus, muitas vezes faltando ônibus e eles tendo que se virar, porque não teve nenhum apoio até da prefeitura de disponibilizar um carro para ir buscar esse pessoal, mas iam para a feira fazer a limpeza, estão nas ruas da cidade. A gente sabe que Campina Grande tem uma limpeza urbana muito boa e depende da mão de obra dessas pessoas. São pessoas que muitas vezes, inclusive, são invisíveis pelo poder público e às vezes pela sociedade. Mas imaginem, e a gente só sente falta quando não tem aquele serviço funcionando. Imagine a cidade sem a limpeza urbana e sem os garis. Então, o nosso abraço, o nosso reconhecimento do Sintab. Nós queremos desejar a vocês, é claro, dias melhores. A gente está numa pandemia. Eu creio que muitos perderam também companheiros de trabalho ou familiares. Eu queria, nesse momento, fazer essa homenagem aos garis daqui do município de Campina Grande e todos que nos acompanham pelas redes sociais. Giovanni, tem muitos espectadores que nos escutam agora que não sabem que o Sintab ele não é só a esfera aqui em Campina Grande. E como é que anda essa relação, essa correlação com os outros municípios a qual o Sintab faz parte? Ele tem atendido, tem conseguido conquistar as pautas levantadas pelo sindicato? Olha, muito importante a gente pontuar, né? O Sintab ele é um sindicato dos trabalhadores públicos, né, municipais do Agreste e Borborema. Então nós temos uma abrangência para além de Campina Grande, né? Nós temos hoje, o último município, inclusive, que entrou na nossa base territorial, foi esse mês, está ingressando, é a cidade de Matinhas. Mas nós vamos, para você ter uma ideia, nós temos Soledade, Arara, Areia, Remígio, Esperança, Queimadas, Areal, Montadas, Puxinanã. Então, é uma gama muito grande de servidores. Nós temos hoje mais de 12 mil sócios. É um sindicato, é um dos maiores do estado da Paraíba e um dos maiores da região norte e nordeste também, de servidores públicos municipais. Nós somos um dos maiores nessa esfera. A gente tem sindicatos maiores, mas de outras categorias com a quantidade bem maior. Então, nós atuamos também. E a grande demanda, por incrível que pareça, durante essa pandemia, principalmente relatos de profissionais da saúde, e aí eu posso trazer do município de Areia, que não recebem insalubridade. A gente tem municípios que garantiram um plus, né, de 40% no período de pandemia. Esse ano a grande maioria deixou de pagar, mas lá da linha de frente. Da linha de frente, exatamente, os profissionais de saúde, mas lá em Areia, por exemplo, lá não recebem insalubridade e estão no hospital. Lá o hospital de Areia também é referência para alguns municípios ali próximos. A gente tem outros municípios, por exemplo, o município de Areial, a gente tem uma situação muito grave em Esperança, com casos de Covid aumentando, perdas. A gente tem visto a população de Esperança muito preocupada. E aí uma cidade bem próxima, que é Areial, o prefeito decidiu essa semana retornar com as aulas presenciais. O Sintab ingressou também na justiça para que isso não aconteça, porque Areial é bem próximo de Esperança e, além disso, o município de Areal, a gente sabe a relação, né? Muita coisa que vai se resolver das pessoas que moram em Areal vão à Esperança. E a gente, num momento tão crítico que a Paraíba está vivendo, alguns estados. Também, né? E Esperança é a terceira. Esperança está na terceira cidade com mais contaminação, e o número tem aumentado
assustadoramente. E aí, uma cidade tão próxima, o prefeito tomar uma medida tão irresponsável. Inclusive, a gente teve notícia de professor que já está em quarentena porque está com sintomas. E a pessoa que transporta os estudantes daquela cidade também está internado porque foi contaminado. E isso a gente pode, é claro, também fazer esse cruzamento de dados. Retornou na segunda-feira passada. 5 dias depois, você sendo contaminado, é claro que provavelmente essas duas pessoas que são servidores lá da educação de Areal, mostra que o risco é muito grande. A gente está acompanhando, demandou na justiça na sexta-feira para que a gente consiga barrar essa insanidade que foi retornar de forma presencial, sem nenhum cuidado. Para você ter uma ideia, em Campina Grande tentou voltar com 10 escolas. Nós fomos visitar as 10 escolas listadas da Prefeitura de Campina Grande ao Ministério Público. Das 10 escolas, apenas 2 apresentou condições. Foi as do Aloysio Campos, são novas, recém-entregues, né, ao município. As 8, as demais, todas com falha. Porque assim, faz mais de um ano que se fala em retorno das aulas, né? Porque foi em março. A pandemia chegou com força, né? Com maior força aqui no Brasil. Só que se você for nas escolas, nenhuma fez reforma. Reforma que eu digo, não é fazer o que eu vi, pintar o chão, marcando distanciamento. Mas as salas de aulas não foram abertas, as janelas, que a ventilação é muito importante. Isso. A maioria nem tem ventilação, vírus, exatamente. Né? Não, o que se recomenda tá lá, né? A recomendação para voltar tem que ser com segurança. Não adianta dizer que vai voltar, colocar professores e alunos merendeiras, vigias dentro das escolas, da mesma forma que era antes. A gente tem uma nova realidade para a vida, na verdade. Eu acho que o mundo, a humanidade tem que entender que hoje nós vivemos um momento muito triste, mas também que a gente tem que ter cuidados. E esses cuidados não estão sendo feitos aqui em Campina e não vejo em nenhum outro município, principalmente no serviço público. E há mais de um ano, é importante dizer que sem aula presencial e os custos, inclusive, da educação caíram muito, né? E a gente não viu esse investimento chegar à estruturação das escolas. É isso que a gente cobra. Tem que voltar? Tem. Mas para voltar tem que ser com segurança, vacina para todos. Nós defendemos que não só o professor, a professora, mas que quando toda a comunidade escolar estiver vacinada, é que a gente deve voltar. O que deve ser garantido com urgência, que eu não tenho visto, é a merenda nas escolas. É a merenda para o público, os estudantes das escolas de Campina Grande. Isso eu não tenho visto a urgência de nenhum gestor. Giovana, a parte tecnológica também, nada, né? Não veio nada em questão dos alunos terem internet, terem computador, material que possa trabalhar, né? Tem família que tem 4, 5 crianças. Isso. Né? Isso. Na educação. Professor, né? Nada, continua do mesmo jeito, sem nenhuma resposta para isso. Eu tenho certeza que, assim, eu estou falando para uma comunidade, a gente que acompanha a escola pública, minha filha estuda na escola pública e está de forma remota. Eu ainda tenho condições porque eu tenho internet e tem um espaço para ela. Mas aí você imagina, como você já bem colocou, às vezes só tem um único aparelho. A gente tem relatos de pessoas que tinham um aparelho no início e tiveram que se desfazer para se alimentar. Quando a escola, alguém vai buscar informação, não, eu tive que vender porque não tinha o que comer em casa. E que aluno é esse que está tendo acesso a uma aula remota que não existe? E a nossa cobrança já foi no sentido de, por que não tem uma rádio, por exemplo, comprado um espaço pela Secretaria de Educação para achar aluno estar dando aula com professores? Porque isso em várias... mais acessível. O rádio é muito mais acessível, né? E aí eu falo do rádio, mas a gente pode utilizar os canais de TVs daqui do município também, são vários. Por que não foi ainda disponibilizado aquele horário, um espaço para que a aula também seja pela televisão, pelo rádio, que os professores não receberam sequer um centavo para comprar aparelhos para que possa ministrar uma aula remota. Outro detalhe, quem mais deseja voltar às escolas são os professores, porque se formaram para estar no chão da escola. A gente costuma dizer no chão da escola, porque a sala de aula é onde eles se identificam. Mas colocou-se dessa forma por segurança, né, por prezar pela vida. Mas nenhuma condição até hoje a gente viu por parte nem da Secretaria de Educação, nem da Prefeitura, para que houvesse uma compra de equipamentos, para que ele utilizasse. E outra, a gente fala do professor, mas bem lembrado, quantos alunos estão sem o acesso às aulas e à merenda escolar? Quem é que fala disso na gestão municipal? Eu não vejo nenhuma voz
se levantar, o secretário de Educação, o prefeito, fala sempre em volta de forma híbrida. Mas é a aula remota, ninguém vai tomar uma providência, iniciamos mais um ano letivo, sabendo que essa nova realidade ela vai demorar muito, porque vacina no nosso país está o caos estabelecido, vocês acompanham principalmente o estarrecedor o que disse os representantes dos laboratórios que vendem e ofereceram vacina ao nosso país. Então, se a gente vai estar numa situação dessa ainda por muito mais tempo, eu não sei o que é que estão se esperando para que a gente possa, é claro, garantir aulas de qualidade que tenham acesso, o que é muito difícil no nosso país. Nós vivemos num país de desigualdades. A pandemia veio só para acentuar essas desigualdades. A sensação que eu tenho é que eles não, assim, eu posso estar criticando até duramente, mas a sensação é que eles nunca nem pararam para analisar o que fazer por esses alunos que não têm equipamento, como ajudar, porque nada foi feito. E eu acho a questão da merenda, né? A questão da merenda que é importantíssimo, né? A merenda tá lá, na cantina, né? Da escola lá. É um absurdo você ter... E quando a gente fala da escola pública, muitas pessoas podem não perceber a importância que tem a merenda para quem frequenta a escola pública. E a gente está há mais de um ano nessa situação, quando em alguns momentos foi entregue alguns kits. Quando você vai olhar o kit de merenda, é muito pequeno para a realidade e a necessidade daquelas pessoas. Os bairros de Campina Grande deveriam, inclusive, eu acho que SEMAS e Secretaria de Educação nesse momento está com as cozinhas comunitárias, com os restaurantes populares, com os recursos da merenda, inclusive, sendo oferecido às comunidades escolares que estão inseridas onde tem as cozinhas comunitárias, onde estão os restaurantes. Eu acho que quem ainda não olhou, não teve esse olhar de saber que a fome se instalou em públicos, inclusive, que eu tenho acompanhado. A gente tinha um público o ano passado que era uma realidade, hoje a gente tem pessoas que a gente nem imagina que está necessitando, mas que estão nas comunidades que passaram a precisar do restaurante popular, que é aquele lá do centro. Aquela fila demonstra essa necessidade na cidade. Você falando agora em restaurante popular, nas cozinhas comunitárias, as entidades sociais, o SINTAB teve uma relevância muito importante na ocupação aqui do Jeremias, né? Isso foi uma ação coordenada. Na verdade, os moradores procuraram essas instituições, as instituições estão apoiando os moradores daqui que decidiram. A gente apenas entra com alguma parte, dizer inclusive que um dos maiores benfeitores daquela reabertura é o MST. O Movimento dos Sem Terras é quem tem doado grande parte dos alimentos, doado mesmo, porque eles têm plantações pelo estado. Queria até saudar a nossa companheira Dilei, que Dilei é fantástica o que essa mulher trabalha, e ela acorda e vai dormir pensando na fome do povo que a gente tem que resolver. E é uma mulher que, se não fosse a garra dela, a gente não estaria mantendo, porque é muito caro que eu digo para as instituições, não para o poder público. Mas eu queria principalmente que a gente tivesse um novo olhar até para o MST, que é tão criminalizado, né? Tão criminalizado como quem quer se apossar de terras, mas as terras que a gente luta é pela reforma agrária justa. O MST, ele tem doado os alimentos, eu digo macaxeira, feijão verde, o que vocês imaginarem é colhido, enviado para essa cozinha de várias cidades do estado da Paraíba. Então a gente, o SINTAB, também está contribuindo com valor, mas eu sei que se não fosse a garra e a determinação também do MST e outras entidades, a gente não estaria ainda mantendo essa cozinha que é tão necessária para o bairro do Jeremias, Palmeiras, Monte Santo, mas que a gente quer também é que os outros restaurantes, inclusive o MST, se dispõe a assumir a cozinha se for financiado pelo poder público. Ela se dispõe a encaminhar que o serviço público retorne nesses setores tão necessário quanto é a alimentação das pessoas, do povo de Campina Grande. Eu sei que da grande maioria do país, mas a gente está falando de Campina Grande. A sensibilidade nesse momento tem que ser para alimentar pessoas e famílias. A importância das pessoas, infelizmente as pessoas têm muito preconceito sem conhecer, mas das entidades sociais, nesses movimentos. O SINTAB teve uma representação muito forte. O MST, sem dúvida, eu estive lá. Teve o de Oswaldo. Sim, o MAB. O MAB também, assim, que foram os atingidos por barragem, exatamente. Né, trabalhando junto ali. Eu acho que a gente fala muito que ajudam mais, mas a ajuda, diferente da
quantidade é o que é importante, né? A gente fala muito da classe política, mas o Anderson Pila, né, o vereador, ele inclusive ele está com a equipe dele de cozinha, que além das pessoas da comunidade estarem lá fazendo os alimentos, tem um professor, né, um professor de culinária que está, e aí cedido pelo mandato do vereador também, preparando essas pessoas, porque no mercado de trabalho elas vão poder se inserir, porque é uma experiência também que você leva para a vida e é uma profissão nova para essas pessoas que estão ajudando. Queria, é claro, enaltecer as pessoas que estão lá, né, todos os dias acordando cedo, preparando refeições. Então, vocês da cozinha comunitária aí do Jeremias, um grande abraço e é de grande valia o que vocês têm fazendo. Vem fazendo aquilo que o poder público já deveria ter tomado como política pública aqui na nossa cidade. Giovana, eu vou tocar no ponto da educação, ser mais fácil. A questão do Fundeb, né, em Campina Grande e em regiões. A gente tem municípios, eu conheço, eu tenho na minha família educadores que trabalham em um município aqui próximo a Campina Grande e que mesmo tendo, né, o Fundeb, é lei e tal, mas o prefeito diz veramente, eu não pago. E aí? Onde é que o que é que o sindicato pode ajudar, né, esse professor num caso de uma situação como essa? Que ele diz que não quer pagar. Claro que ele está errado em falar isso aí. Mas o que é que o sindicato pode fazer para ajudar? No caso seria dos pregatórios ou do Fundeb mesmo? Do Fundeb, sim, Fundeb sim. mesmo. Porque a gente também tem uma verba indenizatória, né? Que é do antigo... Precatório já é outra pergunta, né? Que a gente tem dos precatórios do Fundef, que é do antigo fundo, né? Mantenedor, inclusive Campina Grande, em 2016 recebeu um montante muito grande, que não foi destinado para a educação, que é um crime. As escolas estão na situação que estão hoje também por conta disso, e vários municípios receberam e estão para receber. Então a gente também tem essa luta dos precatórios do Fundef, inclusive agora pela manhã, o Sintab. Alguns receberam, né? Isso, alguns municípios, pronto. Quem fechou o acordo, Remígio, prefeito de Remígio, a gente demandou, o Sintab demandou na justiça, mas foi feito o acordo, foi homologado, os professores vão receber porque está homologado pela justiça e não tem mais quem tire, mas o recurso só chega, o precatório tem data para chegar, né? Dia 12 de junho de 2022, chega nas contas da prefeitura já com homologação na justiça. Então os professores vão receber 60% desses recursos daquela cidade, que é em torno de 8 milhões de reais que vai chegar desses precatórios. Então 60% desse dinheiro será rateado para os professores aposentados, pensionistas e professores da ativa, é importante dizer que essa é a nossa luta. Riachão do Bacamarte também nós fechamos esse acordo com o prefeito da gestão passada, mas foi homologado também na justiça, a gente tem essa garantia para eles, o recurso está para ser pago. E tem outros municípios que está para chegar e a gente está em negociação. Campina Grande, da mesma forma, a gente tenta essa negociação para que esse recurso, primeiro dizer que eu estou falando aqui da ordem de bilhões para a educação, porque são estados e municípios que vão receber, e do norte e do nordeste. Esses recursos, para você ter ideia, na época do Fundef, os estados do norte e do nordeste recebiam a menos do que deveriam receber da complementação. Então, a gente faz parte da Frente Norte e Nordeste, participamos dessa audiência na Câmara Federal hoje, pela manhã. Já ia perguntar. Isso, e a gente, por isso quando falou em Fundeb, eu sei que... Ele foi muito rápido, né? Vindo de Brasília para cá, né? É porque, e ainda bem que é remota, né? De forma remota, mas o Sintab faz parte da Frente Norte e Nordeste, nós começamos isolados, mas a gente viu que ia chegar para todos os estados e municípios, decidimos montar essa frente, que conseguiu, inclusive, o ano passado, também a aprovação do novo Fundeb, né? Que é essa nova visão, que aí eu queria chegar na pergunta que você fez, principalmente para os professores. O novo Fundeb, ele traz mais recursos para a educação. Foi uma vitória por quê? Porque a gente, mesmo num período de pandemia, sem poder atuar presencialmente, mas a gente provocou audiências públicas, a gente mobilizou principalmente os professores, os trabalhadores de educação, porque a gente tem que falar dos trabalhadores da educação, e o novo Fundeb, ele traz que 60% ou 70% agora é para pagamento de pessoal e inclui os trabalhadores de educação, que são o vigia da escola, é a secretária, a merendeiro, o auxiliar de serviços gerais, são trabalhadores de educação, profissionais também de educação, segundo a legislação do novo Fundeb,
que traz mais recursos, como eu disse, para os municípios. E assim, o professor que não tiver, no mínimo, o piso garantido, que é o piso nacional dos professores, que sofreu um grande impacto esse ano, não houve reajuste, houve um congelamento para esse ano, zero de reajuste, infelizmente, para esses profissionais que estão numa carga horária desumana. Importante dizer também que a aula remota traz isso. Você não tem mais horário para iniciar uma aula e finalizar, até porque o WhatsApp do professor ele foi disponibilizado para a comunidade, né? Sempre. Para a comunidade. Então, ele tem que estar respondendo e interagindo muitas vezes com as famílias todo o tempo. É uma sobrecarga também desumana. Então, a gente tem mais recursos, a gente quer garantir, principalmente, que no próximo ano tenha reajuste do piso nacional, retome esse reajuste, mas o professor que tiver essa necessidade, é claro, se não tem sindicato, existe um grande problema também que alguns municípios não têm sindicato, é ingressar com a demanda judicial. Aqui em Campina Grande a gente entrou com essa demanda, ganhamos. Alguns municípios também tiveram que entrar com essa demanda. Algumas, o gestor entendeu que tinha que pagar o piso porque é lei, né? E lei tem que ser cumprida. Imagine vocês saber que está garantido por lei, mas aí não parou só na efetivação da lei. Tem que haver uma luta. Tem tanta coisa no nosso país que é lei Isso. e não é cumprida. E principalmente para direito, né? Para dever, ou você cumpre ou vai receber a punição. Mas para direito, o direito do trabalhador, e eu digo isso em todos os âmbitos, privado ou público, a garantia de direito é outra luta eterna dos trabalhadores, infelizmente, né? Quem mais ganha, quem mais tem dinheiro no nosso país. E quando eu falo isso, quando a gente fala dos que mais ganham, eu não imagino você que é o pequeno empresário, né? Que é trabalhador. Às vezes ele se coloca numa posição diferente, mas o dono de uma panificadora, de uma farmácia, ele não deixa de ser de um restaurante. Ele é da classe trabalhadora. A gente fala das grandes fortunas, parte, né? daqueles que comandam o país, infelizmente, né? Que são os banqueiros do nosso país, os investidores que vêm só especular no nosso país e levam o recurso do nosso país para fora, né? Para onde é a matriz das empresas, das multinacionais. Esse é o grande empresário, esse é o que olha para o nosso capital. Se dói tanto quando a gente fala, né? E deveria. Não está falando dele, tem que se colocar nessa nossa fala, né, Aline? Exatamente. Tem que se colocar nessa nossa fala. A defesa é para eles. A gente pega uma carga tributária cruel para um pequeno empreendedor. Desumano. Né? Desumano. Ele trabalha tanto quanto o empregado dele. Aí quando às vezes o que a gente está falando de outro nível de gente que às vezes se ofende. Esse pequeno empresário ele se torna até escravo do próprio negócio, né? Quando quem não sabe, o dono de um supermercado, de um bairro, de um restaurante, como você já bem colocou, ele se torna inclusive escravo do próprio negócio e tem que trabalhar de domingo a domingo, né? E está sempre preocupado por conta dessa carga tributária que é desigual, né? É impossível a gente ter o que é praticado no nosso país, e a luta dessa reforma tributária, infelizmente, que se anuncia, não é para resolver esses problemas, não é para ter... Era tão bom que fosse uma reforma tributária que... fosse para grandes fortunas, taxar grandes fortunas. Mas infelizmente só vai tirar do pobre. É mais uma vez, a conta, o pobre só é chamado para pagar a conta, né? Quando no nosso país todo mundo está... Os bancos, imagine você, numa pandemia, os bancos estão lucrando mais do que lucravam antes da pandemia. Estão demitindo. E receberam. E olha como a classe trabalhadora tem que entender. Os bancos, assim que iniciou o decreto da lei da pandemia, que o presidente decretou a pandemia no nosso país, em 2 dias os bancos receberam trilhões. Não foi bilhões, não. Foi trilhões para esses recursos chegarem até você, até a mim. Que seria por medidas, é claro, emergenciais com juros mais baixos. O que os bancos fizeram? Guardaram o dinheiro e foram especular. Foram viver daquilo que a gente está falando. Quase ninguém conseguiu tirar empréstimo. Não, e praticaram a regra, na verdade é a regra de ouro para eles, né? É guardar o dinheiro e esperar um momento bom de investir. Eu não vou colocar dinheiro na mão de quem não possivelmente não vai ter. Engordar, eu vendo. E onde não se sabe para onde vai dar essa pandemia, né? E a gente fala de trilhões para banco e eu não vejo muitas vezes tem pobre, eu digo pobre igual a nós, e trabalhadores reclamaram de um auxílio emergencial de Bolsa Família, dizer que é para vagabundo, mas para banqueiro pode tudo. Então, a gente tem, infelizmente, falta essa consciência para o povo para saber que realmente tem dinheiro ainda para um auxílio emergencial, porque R$150, isso não vai resolver o problema. Não se coloca mais dinheiro para o pobre, porque esses grandes investidores não querem, é eles que determinam. O governo se abaixa e se agacha para essas pessoas, e infelizmente o pobre é quem está pagando a conta mais uma vez. É como eu disse,
Quando tem um prejuízo, chama o pobre, chama o trabalhador para pagar. Vamos arrochar os impostos aí em cima de quem mais trabalha. Chama Haline. Vamos pagar. Porque, ó, para você entender, tem sentido você pagar a mesma carga tributária. Você compra um café ou um açúcar e tá lá no produto, já incluso a carga tributária. Por que não é na renda, né? Os que ganham mais, pagam mais, os que ganham menos, ganham menos. E não deixaria de tributar no produto, e seria na renda. Se fosse exclusivamente na renda, a gente tem, por exemplo, alguns exemplos que o pessoal usa geralmente para os Estados Unidos, principalmente a classe política que quer dominar principalmente o trabalhador, geralmente tudo que quer trazer é lá dos Estados Unidos. Por que o tributo não é da mesma forma que lá? Lá é na renda, aqui é no produto. Porque se fosse na renda, eles pagariam mais. E a gente nós estaríamos vivendo uma carga tributária mais justa, que é no consumo, aqui é pago. Então, tanto faz o senhor que recebe o salário mínimo ir lá comprar 1 quilo de açúcar e pagar aquela carga tributária, como um empresário com recursos maiores ir lá comprar aquele quilo de açúcar e pagar a mesma carga tributária. É injusto porque para a carga tributária praticada não é só o empresário ou o patrão, digo das pequenas empresas, mas o trabalhador está pagando de forma injusta por serviços que infelizmente não são de qualidade no nosso país. Outra reforma que é muito injusta para a população e que a população, muita gente é a favor, é administrativa, né, Giovanni? Porque vende uma facilidade, né? Fala mal do serviço público. Isso. Né? Como se o serviço público fosse perfeito, o privado fosse perfeito, não é. Como se a gente resolvesse tudo Na verdade, as reformas que foram feitas, né, a gente tem visto aí. A reforma trabalhista iria gerar milhões de empregos. Não se gerou nada. Apenas aumentou o desemprego e tirou direitos do trabalhador, né? 14. E aquilo que já era ruim. Né? E aumenta a pobreza. E aquilo que estava em lei, que muitas vezes não é cumprido, como a gente estava discutindo, que era os direitos trabalhistas, foram retirados direitos e para a classe pobre, desempregada, acreditou de que aquilo iria resolver o problema do desemprego dele, não gerou emprego nenhum. E aí a gente tem agora a venda de uma ideia da reforma administrativa de que vai melhorar o serviço público. O que melhora o serviço público é o que aconteceu agora na pandemia, que quando você investe no SUS, no Sistema Único de Saúde, ele responde. Então, o SUS está sucateado, mas é um programa... Está respondendo. Isso. Então, quando você colocou recursos para criar mais leitos, criar mais UTI, mais respirador... mais pessoas para trabalhar. Isso. Contratou mais gente. Então, o SUS começou a responder porque recebeu mais investimento. Porque, na verdade, o que falta é isso. Quando você vai tirar no orçamento, que você vai ver o que é destinado para a saúde, é menos do que a gente paga. E, gente, a dívida que nós pagamos ainda, tudo que a gente contribui... Mais de 50% do que a gente contribui vai para pagar uma dívida que nunca foi auditada. É dívida de governos passados, de tempos passados, que ninguém nunca parou para auditar. Não, a gente deve isso mesmo? Por que não para o pagamento dessa dívida e vai fazer auditar? Porque tem muita gente ganhando dinheiro com uma dívida que nem existe mais. E é mais de 50%. Se você recebe, se nós temos R$100, mais de R$50 dos 100 é pago apenas com dívida. R$50, dando o exemplo, é para distribuir com várias áreas é orçamento. É difícil. É muito difícil para o nosso país se reerguer se alguém não parar e dizer, chegou o período ainda de mais parar. aumento para o presidente, para a população morrendo de fome. Isso. E o salário dos homens lá subindo. Para você ter uma ideia, É verdade. O Bolsa Família, tanto é falado, mínimo do mínimo, se você for olhar no orçamento, se eu não me engano, dá 0,4 do orçamento, era o que era tirado, 0,4 para garantir um Bolsa Família. Se a gente tivesse mais recursos, a gente poderia criar, como muitos países têm a renda básica, é o mínimo que você pode ganhar do governo para que você possa se manter. Porque, gente, quem é contra alimentar e dar alimento e dar dignidade de uma moradia e alimento e saúde à população? É por isso que a gente luta, é justiça social, que infelizmente muitos que precisam não entendem, né? Não entendem. Se a gente passa pela criminalidade, pela violência, porque falta justiça social, é a desigualdade que gera tudo isso. Então a gente é refém de algumas ideias que é vendida para o povo que não condiz com a realidade, infelizmente. Tem mais alguma pergunta? Não. Então, Giovana, a gente está terminando, são 13 horas e 10 minutos. Já. Quero agradecer a sua
Eu que agradeço, é sempre bom voltar, né? A gente dialogar com o povo de Campina Grande. Eu acho que esse momento é o que a gente tem ainda na liberdade, né, da comunicação para poder dialogar e trazer, é claro, sempre esclarecimento, como eu disse, ao servidor público, à população de Campina Grande. Eu agradeço mais uma vez o espaço. Dizer que o Sintab está sempre à disposição, quando for necessário, para trazer esclarecimentos, a informação ao povo de Campina Grande. Muito obrigado a todos e que a gente tenha uma ótima semana e que, se Deus quiser, a gente vai passar por esse momento e vai sobreviver e vai estar para contar uma história de superação do nosso povo brasileiro. Muito obrigado a todos. Abraço a todos, fiquem todos com Deus, né? Muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês. Um abraço a todos e até quarta-feira, se Deus quiser. Encerramos